Sejam bem-vindos a mais uma live da LV Comunicações. Nossa série de lives pelos nossos 25 anos. E se a coisa for, a gente vai pelos 26, 27, 28. Mas a promessa são 26 lives e a gente está cumprindo. Cumprindo com muita alegria, muito amor, muita felicidade, né? E aí a gente tem várias novidades para contar para vocês. A nossa live de hoje, primeiro de tudo, é sobre animação e quadrinhos. E a gente vai conversar com o Marcelo Monteiro, né? E a gente vai saber tudo sobre isso, sua trajetória nesse mundo dos quadrinhos, da animação. Prometo que vai ser uma live incrível. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou contando também umas novidades aqui da LV Comunicações, né? A primeira novidade é um convite para você acessar o canal do YouTube Vale Lembrar do Dini Espíndola. Tem um vídeo lá especial, que são as 3 partes básicas do balé, né? Para se iniciar o balé clássico. Dini é um parceiro nosso, a gente foi aprovado no edital do PROAC, né? Que é lá de São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Então a LV também está lá em Sampa fazendo seu chão cultural, né? Que bom que o pessoal está chegando. Então, assim, o recadinho é esse. Vou entrar no YouTube do Vale Lembrar do Dini Espíndola, que também está aqui no Instagram junto com a LV, é um parceiro nosso, né? Outras novidades, a gente está aí já executando o nosso projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, que a gente também foi contemplado. Em breve a gente tem novidades. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa para falar, mas agora eu já não lembro. O pessoal está chegando, está dando boa noite. Natália Arantes, diretamente de Portugal, com a gente. Juca, o nosso Juca Garibaldi, é o nosso próximo entrevistado de live nessa sexta-feira, às 19 horas. Imperdível Papo com Juca, que está retornando com o seu programa infantil aqui, Nave do Juca, no Instagram, que estreia na próxima semana. Mas a gente faz uma pré-estreia e conta tudo pra gente. Marcelo já está me mandando boa noite. Eu acho que eu já vou convidar ele para esse bate-papo. Vamos buscar aqui o Marcelo. Só um segundo. Marcelo, que está com o perfil Fábrica Falha Nostra. A gente já vai... Isso. Acabei de convidar Marcelo, é só aceitar. Olha ele aí, querido. Quantos anos, hein? Só assim que a gente se vê. Desculpa que bom. Aí que eu tô segurando o celular aqui, mas tudo bem. Não, mas a gente vai... Tremido. Então, a gente vai tomar esse chopp, que a gente já não tomou muito tempo, né? Vamos tomar esse chopp aqui online. Super prazer, obrigadíssimo por ter aceitado o meu convite para contar a sua história, né? Para contar a história dessa fábrica Falha Nossa, para contar essa história aí pela Disney, né? E por onde a gente começa essa história? Quando eu te conheci, você estava chegando aqui no Rio, né? De Los Angeles, né? Você estava aqui chegando com várias novidades, várias coisas, né? E foi um encontro muito legal, profissional. Conta aí pra gente, assim, essa historinha toda aí. Como é que o Walt Disney chegou na sua vida? Vamos começar, que acho que o pessoal está curioso com essa história. E depois você conta todo o resto, que é muito mais interessante, eu acho. Não, pois é. Eu trabalhei 12 anos Boa noite a todos. Eu não sei fazer, eu nunca fiz live, eu tô meio assim. Boa noite a todos. Estão acompanhando aí. Então, eu trabalhei na Disney de Los Angeles por 12 anos. Morei lá também, né? Fiquei lá. E trabalhava na parte de mídias interativas, ou seja, né, mídias digitais, né? Era um grupo novo, estavam começando isso lá também. Então, foi meio que todo mundo aprendendo a fazer. Eu trabalhava na parte de animação, né? Com desenho, essa parte toda. E no começo foi ótimo, assim, porque tinha muita liberdade. Eu criei até personagens que não eram Disney, né? A gente tinha muita liberdade, né? Depois foi entrando mais num esquema profissional e aí a gente fazia trabalhos ligados à própria Disney, né? Jogos, animações para celular, para iPad, tudo para
o site da Disney, né? Toda essa área. E era bem legal, quer dizer, eu era um dos mais velhos, porque era uma garotada chegando, né? Todo mundo A gente estava falando isso já tem, né, alguns anos que você está aqui no Brasil, então também era tô, um momento dessa transição, né, eletrônica, né? eu tô há 11 anos já no Brasil, né? Já que eu voltei, né? Então eu tô bastante tempo já. Então a gente estava falando de 20 anos para trás, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente não tinha toda essa tecnologia e essa inovação também digital, né? Então eu acho que esse desafio é maior. Tudo começando, a gente não sabia nem para onde muito ir, né? Eu entrei lá em 98, então era tudo muito... era bacana, né? Foi ótima a experiência e tenho amigos até hoje de lá, né? Que faço trabalhos às vezes para eles também. Continuou a ponte, né? Continua sempre... E eu, agora minha filha está morando lá de volta, né? Ela acabou voltando e eu pretendo voltar agora final do ano, passar uma temporada lá também. Vamos ver. Tem o tal medo de avião, né? Eu lembrei disso. Tem, mas isso eu já comecei a fazer umas pontes aéreas para vencer e aí já está melhor. E essa filhota, a Mariana, já está enorme também, né? Porque eu lembro que ela já era quase uma pré-adolescente quando a gente se conheceu. Sim, ela está com 18, né? 18 anos. Não. Vamos falar de tempo, não, porque aqui já está fazendo 25 anos de empresa, já é o suficiente para me deletar e contar tudo. Então, mas, e aí, conta, aí você conta mais aí pra gente. Né? A minha, deixa eu fazer talvez um ciclo, porque eu me sinto agora exatamente um ciclo, né? Eu comecei com a minha... em 86, na verdade 84, fazendo quadrinhos. A minha base é quadrinho, fazia para o Jornal do Brasil. Depois ganhamos um concurso da Fábrica Falha Nostra, o primeiro concurso de quadrinhos do Globo, né, nacional. E começamos a publicar de 86 até 91, né? E era diário, né? Um trabalho bem assim grandioso, né? Aprendi muito, né? Porque você tem que fazer, então você vai desenvolvendo, né? A obrigação às vezes ajuda muito. Além disso, eu ainda trabalhava, na mesma época, eu trabalhava na TV Globo em horário integral. Eu não sei, eu só fiz isso porque eu tinha 20 e poucos anos, né? Então eu consegui fazer isso tudo porque eu era jovem, né? Então deu para conciliar tudo da maneira que deu. Mas a fábrica você tem um parceiro, não é isso? Ou ele está um parceiro? O Humberto, que fazia parte a criação é nossa, mas ele fazia o texto, né? A partir de um esboço, eu fazia os desenhos e era bastante trabalho, né? E a gente foi também aprendendo na marra ali, né? É visível a nossa evolução, né? Os desenhos. Agora que eu vou publicar o livro, eu pude compilar todo esse material e pude ver a evolução do desenho, né? E do texto também, de tudo. A gente foi melhorando, né? Porque você trabalhou... Quantos anos foram? Está falando de... lápis quadrinhos. 5 anos fazendo tira, né? Para o Globo. Então, como é todo dia... 5 anos vezes 365 é tira pra caramba. 1.500, sei lá, 1.500. Só fazer a matemática. Mais de 1.500. Para o livro, a gente vai fazer 700 só, porque teve que fazer uma seleção, senão ficava um material muito grande. A gente... Quem sabe, se a coisa se desenvolver, a gente pode aí ter volume 3, volume 4, porque, na verdade, o livro são 2 volumes, volume 1, 2, volume 1 e 2. E é dentro de um boxezinho, né? E a gente resolveu fazer assim, para não ficar um livro muito grosso, a gente dividiu em 2. E você tem previsão de lançamento quando desse livro? Agora tem até assim, já uma pré-data, que seria 21 de outubro, né? Mas... como depende de gráfica, acreditamos que em outubro já estaremos com todos os livros impressos, com tudo para lançar aí. E foi uma trabalheira assim, inacreditável. Acho que é por isso que eu sempre fui adiando esse projeto, né? Porque você achava... Mas retornar, né? Retornar nessas tirinhas
que me parecem ser bastante atuais também, por algumas coisas que eu já andei vendo, É, né? elas Qual não é a se perderam temática muito. Elas não se dessa perderam fase? muito no tempo, né? Elas não se perderam muito no tempo porque elas não são ligadas a nenhum fato, assim, não são datadas. É claro que você tem lá o office boy falando num orelhão, o garoto botando um disco na vitrola. Não existe mais isso. Mas fica uma coisa meio vintage, né? Fica até interessante. Que é uma. Você pode ver muita coisa dos anos final dos anos 80, começo dos 90, né? É bom que a gente. Mas o ciclo é exatamente esse. Eu comecei com os quadrinhos, aí eu fui trabalhar em animação, trabalhei um período de publicidade em São Paulo, depois fui para os Estados Unidos, fiquei esse tempo todo lá, voltei para o Brasil, fiz um trabalho também comecei a fazer muito freelancer de animação, fiz um filme um curta-metragem sobre a história do samba de animação Legal, ia te falar sobre isso. para Rio Filme. E fiz Uhum. também uma coisa que eu estava entrando numa área mais de exposições, assim, eu fiz uma exposição sobre o filme Rio, quando ele estava para lançar aqui, a gente trouxe todo o material que eles usaram para fazer o filme. Uhum. O Carlos Saldanha veio, né? Todo mundo foi uma a grande festa aí, né? Para promover. Sim. E aí continuei trabalhando com animação, continuo, ainda fiz alguns outros trabalhos aí. Mas aí surgiu uma tal de pandemia e eu fiquei meio isolado, fui lá para Petrópolis, aí eu peguei resolvi encarar esse trabalho do livro, né? E fiquei 2 anos, todo o período da pandemia, praticamente trabalhando nisso, né? Muito Mas foi trabalho. produtivo, né? Acabou que a É, pandemia se tornou uma coisa, foi seu é, respiro produtivo, né? foi uma forma até de você não pensar muito, você está ali focado, né, naquele Uhum. negócio. E além do que era muito trabalho, porque as tiras estavam muito. Estamos falando de coisas que têm 30, 35 anos, então elas estavam muito detonadas. Então tivemos que refazer muita coisa, tinham tamanhos, formatos diferentes, ajustar isso tudo, recolorir todas as tiras, porque não tinha mais os originais das cores do Globo. Ou Uhum. seja, foi um trabalho assim mas o resultado final está valendo super a pena, porque está ficando muito bonito. Tem um pouquinho da história minha e do Humberto, de tudo que a gente trabalhou juntos esse tempo todo, né? Um pouquinho da nossa história na faculdade também, da tira anterior à fábrica que a gente fez para o Jornal do Brasil, que chamava Pink Frog, né? Um sapinho Ai, irreverente. A gente vai botar lembro. algumas tirinhas dele só para pontuar, no foco não é ele, né? Uhum. É a fábrica. Assim, a gente Uhum. conta um pouquinho da historinha, da história da nossa saga aí, né? Minha e do Humberto. E como é que surgiu essa história da fábrica? Como pode saber um pouquinho dessa história Olha, dessa fábrica? a minha memória se foi junto com meus cabelos. Eu vou tentar lembrar. A gente tinha trabalhado no Pink Ah, a Frog. Juliana está falando que ela adorava o Pink Ah, e é? a fábrica, ela está Algumas dizendo pessoas aqui. ainda lembram, né? Apareceram os coraçõezinhos por aqui. Tem A uma galera que está Juliana. dizendo que a Juliana é minha sócia. Ah, sim, Essa que sim. né? É, O Juca Garibaldi, que é o nosso próximo entrevistado de sexta-feira, está dizendo que está amando tudo, mas ele é um cara que trabalha com criança, ele trabalha com animação, ó, enfim. o Bruno, Ele Bruno, é, Bruno Honda. ele é uma animação. O Bruno Ó, está aqui só assim para ver sua cara, Marcelo. Eu o também, Bruno, o Bruno. Bruno, o Bruno, o Bruno, eu não sabia que todo mundo se conhecia. O Bruno é o nosso diretor de arte. Ele fez a parte da capa, toda a montagem do livro, diagramação do livro. O Bruno, assim, pô, foi meu salvador, porque ele é muito criativo e veio com um design totalmente diferente, que eu tinha pedido uma coisa para ele, ele fez outra totalmente diferente, mas ficou sensacional. Eu gosto dessas surpresas, entendeu? A pessoa que né, pensa fora do negócio, entendeu? O É o Bruno, olhar de fora, né? Eu acho que a olhar de inovação e fora, criatividade é muito isso, né? Eu acho que você revisitar a fábrica, né? Eu acho que também faz te olhar de fora, né? Então, o Marcelo desse momento é outro Marcelo, o Humberto também, sim, sim, né? sim, E isso é interessante.
É no meu até, ponto de vista. é até estranho, porque a gente vê, de uma certa forma, um trabalho de dois garotos. Não parece que é a gente mais, porque tanto tempo se passou, que são aqueles Uhum. dois garotos lá, né? A gente fica olhando de uma maneira assim, meio diferente. Mas voltando ao Bruno, o Bruno veio com um design assim, como se fosse um manual de fábrica, uma coisa assim sensacional que eu acho que só acrescentou ao livro, né? Ficou maravilhoso o trabalho dele. Agradeço muito. Fora os nossos bate-papos, eu batia muito papo com ele, me deu várias dicas aí. É o meu primeiro livro, né? Eu Uhum. também. Então, tudo foi também sendo um aprendizado durante esse tempo todo aí, né? Mas me Então, parece que foi uma construção interessante ao longo da pandemia, que te fez assim, te completou aí, né, nesse sim, sim. momento. Difícil para todos aí, né? Então, foi Sim. ótimo. Nesse sentido, foquei nisso, né? Fiquei. Quando Uhum. às vezes batia uma certa. Você fica meio chateado com essa situação toda, vai lá pro livro. Mas Sim. foi muito produtivo. Então, estamos aí na reta final, esperando aí. O livro todo está pronto, prontinho, acabamos. Agora só estamos dando uma revisão final antes de ir para a gráfica, né? Porque eu ia até entrar agora em esse mês, em agosto, para a gráfica, mas ela pediu ela está com uma fila lá, né? Acho que é por causa de eleição, aí tem muita gente, então, Imprimindo, sim, imprimindo. panfleto. Então, mas Foi trocado por um panfleto, olha só como é que é a vida. pois é, né? Mas ó, o Bruno está dizendo assim, eu é que agradeço demais, Marcelo, foi um prazer, uma honra participar dessa jornada. Que Não, legal. mas com certeza, né? Com certeza É. é bem. E assim, e o que você está fazendo mais quadrinhos? O que você, além do livro, tá em feito? Qual é a animação? O que está rolando? A gente estava em alguns projetos aí de animação que ficaram um pouco suspensos. Assim que acabar o livro, eu pretendo voltar a esses projetos, mas também quero me lançar como uma editora aí, né? Eu abri a editora Jubarte, né? É uma Uhum, que a gente quer continuar nessa linha de quadrinhos, livros infantis. Eu acho que é um mercado muito bom aí que talvez esteja um pouco explorado ainda, né? Então, eu gosto muito dessa área. uhum. E fui conhecendo todo esse pessoal que gostaria muito de continuar trabalhando com eles, né, em futuros projetos aí. Então, eu acho que o livro também foi uma volta aos quadrinhos, a conhecer essas pessoas todas, né? Então, não foi só para fazer o livro, foi a jornada de voltar a esse mundo dos quadrinhos depois de tanto tempo afastado, né? Eu conheci o Sidney Guzman, né? O pessoal que hoje em dia é assim o nome dos quadrinhos, né? Como eu fiquei muito tempo fora, eu meio que não conhecia nada. Então, quando eu comecei a ver, parti meio que do zero, né? E fui voltando, né? Humberto também tá começando a fazer também essa parte de quadrinho. Vamos ver o que acontece. Vamos lançar o livro e ver o que acontece. Sim. E os quadrinhos, assim, né? Por mais curioso, o Jornal Globo perdeu várias páginas, mas os quadrinhos estão lá, É, né? De é, outras pessoas, enfim. Mas os quadrinhos, eles continuam no jornal, né? Aquela tradição do horóscopo e dos quadrinhos, isso. né? E isso é interessante, porque a gente está falando aí de 30 anos, né? E 30 anos depois, os quadrinhos estão presentes. Então, assim, mudaram as gerações, provavelmente mudaram os leitores, ou se mantiveram os leitores do passado, que ainda compram um jornal impresso na banca, mas os quadrinhos estão lá. E isso Sim, sim. é uma coisa bacana, né? Isso assim, se a gente parar para pensar, Eu, né? eu, não, eu, não, eu não vejo, mas eu acho que uma pessoa, um urbano aposentado que entrou junto conosco lá na fábrica, ele faz Uhum. até hoje. Então ele tem 35, deve ser um recordista, né, de quadrinhos, né? Já Eu, pensou? eu, Você fez pois 1500, o né? cara com 30 anos, Não, sei pois lá. é. Ele começou com a gente no mesmo dia. 1º de setembro Uhum, de 86, a gente entrou no Globo. Então ele está uhum, aí até, pelo que eu sei, ele está aí até hoje, né? Então, uhum. mas Sim. o, mas voltando, você perguntou como é que surgiu a ideia da fábrica, né?
Uhum. Então, foi... Os Como a gente estava personagens. fazendo no Jornal do Brasil o Pink Frog, que Uhum. era muito tosco, né? Eu só tenho... É tosco, a gente era de 84, né? Era assim, fraquinho e tal, mas tinha muito hermético, muito ligado às coisas da faculdade e tal. Mas foi, por incrível que pareça, o editor lá do Jornal do Brasil aceitou, né? Gostou e publicou. A gente durou um ano e pouco lá no Jornal do Brasil, até que o Jornal do Brasil cortou a metade, assim, e a gente saiu nessa leva, né? Eram 20 tiras, né? 10 americanas, 10 brasileiras. Aí cortaram a metade lá, rediagramaram, fizeram uma coisa toda lá. Uhum. E a gente saiu nessa época, a gente ficou. A gente aprendeu a fazer tirinha, né? A gente começou a aprender ali. E aí, quando Uhum. surgiu o concurso do Globo, a gente estava trabalhando numa agência de publicidade, eu e o Humberto, ele era redator, eu ilustrador. Vamos entrar? Vamos. O que pode ser dessa vez? A primeira coisa que a gente aprendeu foi: você não consegue sobreviver com um personagem. O Pink Frog era um personagem. Você não consegue bolar tiras todo dia Anos. com um personagem. Então, no Pink Frog, a gente foi encaixando personagens ali, né, no meio do caminho. E a gente pensou, o que a gente pode fazer assim que tenha muitos personagens? Na época, a gente trabalhava numa agência de publicidade, aí tinha já essa coisa de ter o chefe, tinha o supervisor, tinha não sei quem, entendeu? Aí a gente foi vendo esse sistema, né, de puxar saco do chefe, aquela coisa toda de uma agência de publicidade. E vamos fazer, o que podia ser? Talvez uma fábrica. Acho que a gente chegou à conclusão, talvez uma fábrica, né? Com um filho que não quer ser empresário, né? Que também tinha muito a ver com o nosso meio, né? A gente tinha amigos que tinham pais assim, não queriam seguir a carreira, né? Era todo mundo lá da comunicação. Então a gente foi juntando isso tudo. Isso é o que eu me lembro, né, de 35 anos Uhum. atrás, né? Então era muito nosso dia a dia também, né? O Júnior representa mais ou menos a nossa idade ali que a gente tinha, então acho que foi surgindo assim, uma coisa que a gente tinha que ter muita possibilidade de fazer gags, né, de piadas. Uhum. Então, a gente optou por uma fábrica. Eu acho que foi mais ou menos E isso. Palha Nostra é uma coisa meio italiana, né? Da onde veio Pois essa é. história toda, né? É uma tira bem paulista, apesar de serem dois cariocas. Eu não entendo muito. Ela Meio tem tempos modernos de Chaplin. isso, tem a linha de montagem lá do Chaplin e tal. Então, Sim. ela tem até um cenário mais paulistano do que carioca, né? Assim, prédios, né? Aquela coisa poluição, né? Mas Sim. foi. E nenhum dos dois também é italiano. Pois Então, então. foi uma. Acho que é porque tudo é mais engraçado, né? O italiano tem várias particularidades, né? Então, a gente foi por esse lado, né? Ontem eu fui gravar o vídeo, eu falei, onde é que eu coloco esse G desse troço aqui? Wagner E aí eu, Nostra. e aí eu fui lá ouvir direitinho, né, em italiano, para ver se eu conseguia chegar ali. Se eu não me Perto. engano, era um bordão até do Jô. O Jô fez Hum, um. Falha nossa, não tinha. Eu me lembro que de sim. alguma coisa. É do Jô, não é nem o vídeo show, depois incorporou, né? Mas eu acho que Uhum. veio do Jô. O Jô tinha alguma coisa de Ele falha tinha um nossa. quadro no Vivo Gordo que era de televisão, e ele falava, falha nossa, quando alguém Falha falava uma nossa, acho que besteira. veio por aí. Exatamente. Exatamente. Saudoso Jô Soares, Uma né? homenagem ao Jô, então. E é isso. Fica aí. Falei dele essa semana passada, para a CNN de Portugal. Que às vezes eles Olha, me chamam. Eu faço às vezes CNN lá. oh, que E bacana. assim, eu fiz bastante na pandemia, inclusive. Mas na época a CNN ainda era TVI, agora que eles compraram, né? Fizeram uma franquia, porque a CNN é uma franquia, né? É uma Não sabia. fábrica. É uma fábrica. Nosso trabalho é toda uma fábrica. No fundo, a gente entra lá, né, faz a nossa volta. No dia seguinte, a mesma Mas coisa. No dia seguinte, a mesma coisa. na verdade a gente Isso que está eu na acho indústria que. da inovação, da criatividade, na É, fábrica de, né, animação e quadrinhos, e a gente aqui na cultura, e é isso, né? Os fazedores de cultura estão muito incomodados, né? Não sabem ficar quietos. é. E você pensar assim, como você falou, né, ela ainda se mantém de uma certa forma atual, né? Você ainda tem linhas de Uhum. montagem aí no mundo todo.
uma das maiores é a Amazon, né? Que é uma linha de montagem, aquele negócio lá, botar na caixa e tal. E a Uhum. China aí com linha de montagem também, quer dizer, tem ainda o seu... É o É, capitalismo, né? É um questionamento aí linha de muito montagem, né? capitalista. Uhum. Chegou a ter um caso na China de um cara que mandou, alguém abriu um pacote, né, que recebeu da China com um pedido de socorro, né? Quer dizer, é uma asfixiante o trabalho mesmo, né? Como a gente Uhum. bota ali, né? Então, Ó, tá entrando uma galera de animação. Uma galera opa, de são seus amigos. Ó, gente, o ó, Marcelo está fazendo live. então vou voltar à Boa animação noite aqui. para todo mundo. Boa noite aqui para todo mundo. Tem uma Caramba, galera aqui, ó. Tem o Manuel, é que eu não separa, consegui, Magali, eu não consigo ilustrador. ver. Tem o Rocha Comics Oficial. Tem o Caramba, Criatório Estúdio Animações. Isso tudo é da sua caramba. galera. Pois é, então eu vou falar um pouquinho mais de O Bruno animação, né? tá, isso, Talvez. o Bruno tá aqui também. É, A gente tem o Alanzinho com Y. Deve ser de animação, porque ele tem um rostinho aqui no perfil de animação. Então tem uma galera animada. Vamos então, falar um pouco aí de animação. vamos lá, vamos embora. Então, tá. Então, a minha história com animação começa na TV Globo, quando eu, junto da época da fábrica, eu trabalhava na TV Globo, que foi assim, caramba, computadores, né? Você pode desenhar, isso aí era para mim uma tremenda novidade, né? Você poder fazer animação. Demorava uns séculos para fazer, né? Eram computadores bem assim atrasados comparados com hoje em dia, né? Mas foi o começo ali, né? Eu comecei a entender de vídeo também essa parte toda, né? Fazia muita coisa em efeito de câmera, né? Ainda se trabalhava com truca, né? O pessoal de animação conhece truca. Foi nas mesmas épocas do Hans Donner ou foi antes ou Não, depois? eu não trabalhava diretamente com o Hans. O Hans era o diretor de arte geral da TV, né? Então a gente trabalhava no Uhum. departamento de arte do jornalismo, que existe até Ah, hoje, tá. né? Existe um departamento que faz essa. Acho que hoje em dia é o Alexandre Rabal, que é o diretor lá, né? Na É, minha toda a época era parte de grafismo também, né? sim, Tudo que a gente vê no telejornal tem uma evoluiu criação e tem assim, uma animação. evoluiu Sim, só. muito, né, o trabalho deles. Hoje em dia fazem os cenários também dos jornais, se expandiu muito, né? Uhum. Então, mas ali eu comecei a ter esse contato, né? De vez em quando a gente conseguia empurrar umas animaçõezinhas lá para dentro do jornalismo e tal. E dali eu fui, acabei trabalhando, não sei, até 97 trabalhei na Globo e tal. Fui para São Paulo, tive uma oferta assim mais interessante. Trabalhei numa parte de que fazia anúncios, né, para publicidade e tal. Mas era um ritmo muito puxado, assim, bem difícil trabalhar madrugada, sem horário. Aí eu falei, juntei um dinheirinho e fui fazer um curso nos Estados Unidos, em Los Angeles, que eu já tinha um grande amigo que morava lá, o Enio Torresan, que o pessoal de animação deve conhecer aí direto o Enio. O Enio trabalhou na DreamWorks, trabalhou em tudo que é canto, SpongeBob, trabalhou também com, hoje em dia trabalha, eu acho que na Netflix, né, tá, diretor, Uhum. muito fera. Aí fui para lá, fiz o curso. No meio desse curso que eu estava fazendo, que já era parte de 3D, né, que estava começando essa coisa toda de animação em 3D, e surgiu uma oportunidade de trabalhar na Disney. Fui, aí o cara gostou do meu trabalho e tal, já tinha bastante experiência. Como falei, todos eram muito mais novos que eu. Meu chefe era mais novo que eu, então eu já tinha muita experiência, né? Então Uhum. eles curtiram o meu trabalho e comecei a trabalhar nessa área de mídias interativas, que era assim muito embrionário lá ainda, né? Mesmo eles não sabiam ainda os rumos, né? E eu não sei se o pessoal pegou aí quem entrou agora, mas eu falei que a gente tinha muita liberdade ali no começo do trabalho, isso em 98, 99, assim. E eu criei personagens fora da Disney, né? E tudo que você cria lá dentro pertence à Disney, tá? Então eu criei um tal de Preteen Defender,
que era um garoto assim de escola, né, que era um super-herói na escola, tal, uma coisa. E saiu lá, né? Saía em umas animações para a internet, né, com capítulos. Mas depois entrou uma nova diretoria lá, acabou um pouco com com a nossa liberdade, e a gente começou a fazer. Mas você assinava um contrato, tipo, sei lá, todos os direitos autorais daquilo que eu criar pertence à Disney? Não, isso quando você entra como funcionário, já é. O que você fizer lá Uhum. dentro pertence a eles, né? Fica na Disney, que É, nem é. Las Vegas. O Então, que se faz você em quiser Vegas, fazer fica uma em coisa, Vegas. faça em casa. Faça aí na tua casa, não leve para lá, né? Porque Sim. pertence a eles, né? Você está fazendo no teu horário de trabalho, assim. Mas eu sabia que era, porque eu estava fazendo para eles mesmo, né? Então, você não tem direitos autorais, né, dele. E aí depois não, aí a coisa começou a ficar um pouco mais voltada a próprios produtos Disney, né? Então a gente tinha que fazer animações ligadas, lançava um filme lá, a gente fazia. Eu lembro que na época a gente estava lançando o filme do dinossauro, um filme de 3D, e a gente fez uma gama de animações baseadas no filme e tal, para diversas áreas, né? E basicamente era para a internet. Depois da internet, a gente começou a fazer muita animação para celulares, que no Japão, a gente fazia animação trabalhava em Los Angeles, fazia animação para celular lá no Japão, KDDI, sei lá. E eram animações assim, pequenas histórias também que tinham continuação, né, com cliffhanger no final, né? Na semana seguinte você baixava o outro episódio e acompanhava. E fui trabalhando nessa área. Depois trabalhei na área de vídeo lá dentro também, né? Conforme foi evoluindo, né, toda essa parte lá dentro, eu trabalhei, né, nessa área também. E aí fiquei um tempão E é lá. uma indústria, né? É uma indústria É, de criação, que é impressionante, né? E os é. produtos e o que isso se transforma, né? Não, foi um Como eles sabem aprendizado. fazer dinheiro com aquilo. Foi um aprendizado assim fantástico, né? E Uhum. o pessoal é muito, assim, gente boa, né? Tem muita, assim, nos horários de almoço, você vai lá e vai fazer aula de desenho, modelo vivo, entendeu? Tinha muitas essas coisas, né? De você estar melhorando o seu desenho, né? Eles incentivam muito que você melhore suas habilidades, né? Continue lá. Parecia um sonho, né, trabalhar lá, né? Era muito, muito legal mesmo, tal. Mas eu tive aí umas problemas aí, tive que voltar para o Brasil, né? Minha filha é muito Uhum. pequena, tal. Acabei ficando tomando conta dela, tal. E voltei para o Brasil em 2011. E logo de cara eu fiz a exposição sobre o filme Rio, né? Aquele filme Uhum. da Blue, Arara azul. da Arara Azul, do Carlos Saldanha, que eu não conhecia assim muito, né? Era só de nome. Uhum. Mas a gente entrou em contato com ele, ele estava para lançar o filme, adorou a ideia, né? Óbvio. E mandou Uhum. todo o material que ele fez, que ele usou para fazer o filme. Foi lá no Museu Nacional de Belas Artes, que estava também querendo dar uma rejuvenescida, né? Porque era aquela coisa sempre com... Então eles queriam uma coisa mais... atrair um público mais jovem. Uhum. E foi muito bem sucedida. Acho que teve Legal. 40 mil pessoas, sei lá. Foi muito legal. E aí eu continuei, né, sempre fazendo trabalhos de animação, fiz algumas coisas para a TV Globo, fiz esse filme para Rio Filme também, né, que foi também uma Então, trabalheira. esse filme do samba, esse que eu pergunto, como é que foi esse filme do samba, assim, como é que é a concepção, né? Foi uma Na concepção verdade, foi um amigo digital, meu, uma concepção, como é que é feito? Né? Como é que a gente não, faz hoje um um filme amigo desse? meu que veio com a ideia, era um edital, né, da Rio Filme, a gente, vamos fazer tal. Eles vieram, era o Arnaldo Branco e o Zé José, né, eles vieram com a ideia e a gente montar esse filme. Que era o Uhum. seguinte, a ideia básica era o seguinte, a gente pegar os depoimentos do Pixinguinha, dos quatro grandes agora,
quatro grandes sambistas, os depoimentos que eles gravaram para o Museu da Imagem do Som, João da Baiana, Donga e todos os prazeres, pode ser? Eu não me lembro agora o nome dos outros. Mas a gente pegou o depoimento dele, criou uma fictícia encontro deles quatro, que eles iam contando a história do samba, né? Então, a voz original deles, né? Tem até o Donga, então, às vezes é difícil de entender, né? Porque ele fala... Então, mas é a voz original, nós editamos, criamos como se eles estivessem conversando numa mesa de bar, entrevistados pelo Clabin, né? Jovem, né? Um Clabin, ele ajudou também, ele gravou um áudio pra gente. E eles iam contando a história do samba, né? Como é que começou. É bem interessante. Samba da Planície. A gente encontra isso no YouTube, tem algum acesso? Não, porque está com a Rio Filme e tem que ver o que eles vão fazer com isso, né? De repente poderia estar no YouTube deles, não sei como é que ficou essa história. A gente gostaria até de dar ver como é que está isso, para a gente pegar o filme, ver se a gente consegue botar aí em festivais, né? Ainda está um projeto assim, mas foi entregue, completamos e ficou com a Rio Filme. E dali em diante comecei a fazer outros projetos aí, um deles a gente estava fazendo até com, infelizmente não foi muito para frente, era com o Paulo Gustavo, né? Era um projeto bem legal, ele estava super empolgado aí, mas aconteceu, né? Mas você ia transformar ele em animação, é isso? A ideia era Dona Hermínia mesmo, não ele. Dona Hermínia. Ainda existe a possibilidade também, a gente está em conversa com o viúvo, né, o Thales, mas assim, foi uma ducha de água fria, né? Porque ele estava tão empolgado com isso, ele queria uma coisa assim de alto nível, né? A gente chegou a fazer desenhos, eu postei até alguns aí na minha página. A gente chegou a fazer desenhos do personagem, criamos roteiros e estava indo super bem, né? Infelizmente. Ia ser uma gracinha lá de Bob. Não, quem sabe uma possibilidade, né, de voltar aí. Vamos ver o que... Eu conheci o Paulo Gustavo, eu conheci ele na época de fazer interseção com o Porchat, na Cândido Mendes, e aí caiu uma chuva, e aí a gente ficou na porta da Cândido Mendes conversando, e a gente criou uma empatia, e naquela época ainda era o Orkut, né? A gente se criou naquela rede social, né? E aí depois a gente começou assim, a gente se encontrava muito, eu morava em Ipanema na época, cruzava, oi, tudo bem? Até que um dia eu fui no festival de stand-up na Laura Alvim, e aí ele me chamou e falou assim, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele mostrou o croquis da Dona Hermínia, porque ele já vinha fazendo ela no Surto, né? Com os meninos também que eu conheci, o Wendel, eu trabalhei com o Renato Fagundes numa produção, né? Então, assim, ele já estava ali, né? A Ju tá falando que seria incrível fazer o desenho da Dona Hermínia. Ainda estamos... Vai ser incrível. Vai ser incrível. Vai ser. Vamos ver. Vamos pensar aí, positivo. Sim, eu já tinha visto ele, assim, de Dona Hermínia, assim, não completa, né? E aí ele estreou a peça, mesmo Minha Mãe é uma peça, né, no teatro, lá na Cândido Mendes, que era um palco italiano, assim, né, quadradinho, italiano quadrado, né, que geralmente é mais arredondado. Italiano não, arena, desculpa, quadradinha. E aí eu fui na estreia, depois eu fui de novo, que aí é aquela coisa, né, você vai... E aí eu fui ao banheiro, e tinham duas senhoras falando assim, nossa, que atriz maravilhosa. Eu falei, olha, não é uma atriz. Porque aquelas pessoas que vão, sei lá, com o clube do teatro, aquelas coisas, né, que compram, não lê o que está indo, vai, é convite, entra, né, e aí não lê quem é. Eu falei, olha, ele é um ator, né, o nome dele é Paulo Gustavo. Menina, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Paulo, eu vou te falar uma coisa, você deveria tirar a peruca no final da peça, né, porque ele tinha uma cara mais andrógena, né? Ele tinha uma cara, né? Ele tinha um rosto que ele conseguia ir para os dois lados de personagem muito tranquilamente, né? Então ele começou a tirar, porque as pessoas achavam que estavam indo assistir uma atriz.
É Ele simplesmente é isso. excelente, excelente, né? É muito querido, muito querido. Que Deus Ele o foi um, tenha e que você possa animá-lo. é um verdadeiro fenômeno, né? Foi um verdadeiro fenômeno do cinema, de tudo, né? Ele só Sim. tinha a crescer, né? Bom, É, vamos ver, e fez várias vamos, outras coisas, né? Vai que cola, 220, Volks, hiperativo, né? incrível, E construiu incrível. uma família muito bacana com o Thales também, né? É, E uma mãe querida, que é uma peça, a mãe literalmente. dele pois é. Mas esse eu estava fazendo durante a pandemia junto, né? Tive várias reuniões com o Uhum, Paulo, tudo online, né? Ele uhum, estava. Quem estava também na parte de roteiro comigo era. Quer dizer, o roteiro era do Paulo, né? O final, o roteirista era o Paulo. Mas a gente uhum. começou também, eu fiz o Arnaldo Branco também estava escrevendo algumas. A gente passou várias ideias e estava curtindo. Mas, vamos ver. Isso aí é. Mas foi uma pandemia animada, né? Você arrumou o seu livro, que É, estava lá para. aí eu foquei no livro ali, né? Fiquei que foi um trabalho assim muito grande, muito maior do que eu imaginava. Porque você Uhum. pensa assim, eu tenho as tiras, vou só escanear, montar, cara, não era nada disso, era muito maior, era limpeza, tudo, refazer letra, parte toda de gramática que mudou, né, de hoje para cá, né, de Ah, 86 para cá, legal, então tudo, legal. é, Então a gente tem uma fábrica renovada, não é ela nem mais é uma Wagner Nostra, é, renovada Nostra. é uma revisão, né? Não é exatamente uma resgate Uhum. histórico idêntico, não. A gente revisou, a gente quer botar também algumas coisas mais com qualidade de hoje em dia, né? Com cores. A tira era colorida por trás com guache, né? Então era limitado, né? O processo, né? Como é que era o processo de criação? Tipo, você era feito à mão ou já tinha algum recurso gráfico? Nada, Como é? tudo você partia do papel branco. Não tinha nada, Não, nada. pois é, porque eu fiquei Não tinha pensando nada, nessas coisas. nenhum recurso. Saiu um papel branco e começava a desenhar ali. A única, assim, a gente usava era o letrista do Globo, né, que era o Valim, um letrista Uhum, excepcional. Ele conseguia fazer, eram 20 tiras, né? Eram 10 brasileiras e 10 americanas. Ele fazia uhum. letra diferente para cada uma delas. Ele conseguia fazer, inclusive porque ele fazia as letras das americanas também, porque tinha que fazer a versão, né? Tradução, sim. Eram traduzidas, né? Então ele Uhum, era incrível, é um letrista fora de série. Então a letra a gente vai manter. A gente, claro, uhum. corrigindo a gramática, botando a gramática de hoje, mas a gente vai manter a letra do original do Valim, que para mim, não se usa mais, né? Uma coisa até que vai ser assim histórica, né? Porque ninguém mais faz. Todo mundo hoje em dia digita e saem letras ótimas também, né? Saem letras Uhum, perfeitas. sim. Mas a gente vai usar o original dele. A gente preferiu a Sim, homenagem. mas não, é muito legal, né? Porque a gente faz, a gente hoje em dia você fala, pô, é feito no computador, mas assim, você é de um tempo que a animação era feita na mão, né? Literalmente. Comecei já. Ainda se faz a animação à mão, né? Ainda faz muita, ainda tem muita Uhum, coisa 2D, animação 2D aí, tá? Ainda muita gente boa aí. O Sandro foi outro brasileiro que eu encontrei na Disney, Sandro Cleuso, que é um excepcional animador. Ele, inclusive, agora voltando, ele fez alguns designs da dona Hermínia pra gente também. Ele chegou a ah, fazer legal. ele é um excepcional animador, character design, design de personagem. Pois Uhum. Sandro Cleuso, fantástico. Trabalhou em um dos maiores estúdios também. Então Bom, a gente tava reunindo uma equipe boa aí para fazer o trabalho. O Enio também ia trabalhar, né? O Enio Torresan também ia trabalhar por esse negócio do Paulo. É só o fera, bacana só é que gente fica todo fera. mundo na mesma tribo, né? Tá Só todo mundo fera. na só fera, exatamente. Então, tem uma pessoa, tem gente aqui, vamos ver o que as pessoas andaram falando. Tem a Lucia Aguiar, diz que é sua amiga de BH, tá por aqui. Olha, sim, sim. Você, Né? O Cleiton Gomes também entrou, não sei se ele ainda está, que o pessoal também vai rodando, né? Tem, que mais que tem aqui? O Cláudio Tosti, um amigo meu, com perfil aro leve dele sobre bicicleta. Cláudio Tosti, incrível jornalista, né?
tem a Isabel Gomes, a Ossi Ferreira também, uma ótima, maravilhosa artista plástica também, parceira, amiga. Tem o pessoal da Digital Illusion também entrou. Ou seja, tem uma galerinha aí que está atrás do Marcelo, não é atrás da LV Comunicações. Aliás, quem está na live, aproveita para seguir Falha Nostra e para seguir a LV Comunicações também, né? Quem está nas duas. E lembrando que a gente vai deixar salvo aqui no GTV, né? E vamos também levar para o nosso YouTube. Né? Então, assim, se o Marcelo me permitir, não vai para o seu perfil, mas a gente pode compartilhar e deixar marcado lá você também na nossa live. Está permitido. Está permitido. Bom, assim, muito legal conversar, sabe, sobre seu trabalho, te reencontrar aqui, né? E espero que a gente possa se encontrar pelo menos no seu lançamento. Espero que você venha com um vídeo para esse lançamento. Não, vou convidar. Eu só não fechei a data ainda, então eu tô assim, né? Mas acredito que seja assim, né? Por volta de final de outubro, assim, já esteja como uma garantia de que a gente vai ter tudo. Eu acho que a gente vai ter o livro até antes disso, mas assim, uma garantia de que, né, pode dar uma atrasada no lado. Deixa passar as eleições, pelo menos o primeiro turno, deixa. Né? Porque o pessoal está animado e outro setor. Né? Acontece aí. Porque se tiver segundo turno, né, vai ser complicado. As gráficas vão ficar mais lotadas ainda, né, de novo. Pois ainda tem isso, novembro ainda aí, para bater na porta. Mas assim, mas a gente, com certeza, é só avisar do lançamento que a gente vai com o maior prazer. Inclusive, a gente compartilha aqui na LV também. Vou avisar, vou fazer uma boa divulgação, né? Assim. E a gente está tentando divulgar aí bem também, né? Já para preparar o pessoal. Mas o mais importante é que a gente fez assim um trabalho com uma qualidade fora de série, a gente não poupou esforços, a gente fez, né, tudo o máximo, às vezes podia dar uma preguiça, não, vamos por esse lado aqui, que dá mais trabalho, mas vai ficar melhor, entendeu? E foi incansável, né? Cores, a gente até achar o tipo de cor que a gente queria, criar uma paleta, né, de cores, para que a tira tenha uma uniformidade, né, não fique variando, né? Então também tem tudo isso, né? Até porque ela vem do jornal, né? O jornal também era muito suave, né? A coisa de cor do jornal. A cor do jornal era bem fraca, né? Quer dizer, é difícil. Às vezes saía até do registro, né? Eram outras épocas, né? Hoje em dia eu prefiro usar os recursos. Já que eu tenho recursos bons, é uma fábrica, Falha Nostra, revisada, né? A gente tirou algumas coisas que a gente também não considerava muito... A tecnologia chegou. A tecnologia chegou na fábrica, bateu na fábrica. Tinha algumas coisas que a gente não considerava, para o humor de hoje em dia, a gente não considerava muito corretas, a gente também não colocou, corrigimos algumas outras coisas, então fizemos uma revisão aí bacana, ficou bem legal, mas são 700 tiras, né? São 700 tirinhas. Historinha. Vai dar para... E vocês se empolgam em fazer, assim, contar daqui para frente, fazer mais tirinhas? Nunca se sabe, né? Eu tenho material, como eu falei, ainda tenho mais umas 800, talvez. Então, a gente tem uma gama de possibilidades aí, né? Então, a gente vai lançar, ver o que a gente colhe, qual o fruto que a gente colhe de todo esse trabalho, né? Os contatos que vão se abrir. E a gente vai a partir daí, né? A partir daí. Eu definitivamente quero publicar outras coisas de quadrinhos. Pode ser meu, pode ser de outras pessoas. E eu realmente estou interessado nisso. Principalmente para o pessoal do Brasil. Eu acho que eu focaria mais na pessoal daqui do Brasil. A gente tem uma produção boa de quadrinhos, né? Latinos, né, em geral. Latinos em geral, né? Porque... não quero começar procurando assim, vou procurar trazer uma coisa americana para cá, não. Eu prefiro começar a desenvolver coisas inéditas, né, coisas novas aí. Vamos ver o que acontece. Sim, não, e é legal, né, você vê, é uma coisa que está desde a criançada, né, Maurício de Souza está aí com a Turma da Mônica, né, e de geração por geração também.
Né, a Ju está dizendo aqui, meu marido adora os seus quadrinhos. Ó, já tem fã, tá vendo? Caramba! A Então, gente chegou a publicar em 120 jornais no Brasil todo. A gente publicou em todas as capitais do Brasil, todos os estados. A gente tinha um mapinha que a gente ia botando aqueles pins, né? O alfinetinho. sim. E a gente foi... tivemos uma publicação... Só que a gente era muito assim, amador. Então a gente cometeu alguns erros e não deu continuidade a O tudo erro de aquilo. comercialização, né? Eu acho que É, talvez a maturidade ajuda isso também, né? Mas foi, a gente conseguiu. Então, existem essas pessoas que leram há 30 anos atrás, aí, vários. O interior de São Paulo era muita gente, entendeu? Muita gente mesmo. Então, talvez a gente tenha ainda esse público aí espalhado. E foram eles até que, assim, a gente começou, o Humberto até fez uma página no Facebook e começou a pintar um ou outro, assim, né? Oh, tirinha, essa tirinha, quanto tempo? Vocês não fazem um livro e tal? Começou daí, né? A nos incentivar. Então vamos encarar, vamos ver o que acontece. Nem que seja um registro, né? Que seja um registro. É, uma recordação, né? Porque pelo menos o livro tem uma durabilidade maior que o papel jornal, né? Sim, Também sim. já deve, né? Uma forma de arquivar isso, de documentar, né? E de comemorar também, porque no final das contas, né, já se vão aí muitos anos, né? E fazer uma comemoração muito bacana. Em breve. Então, a gente já está aqui na reta final da nossa live. Tá né? bom, eu me empolguei aqui. Mas pode falar, imagina. Não, tá bom, tá ótimo. Não tem problema nenhum, não estou te cortando, não. Que você se empolgue sempre, né? Que a gente possa se ver nesse lançamento, vai ser um grande prazer te reencontrar pessoalmente, né? E é muito bom, assim, eu sou uma pessoa que eu deixo as minhas conexões, algumas pessoas já não quero nem saber, mas outras eu guardo e tenho, assim, conexões importantes e coisas legais, né? Eu acho que na vida é isso, né? Os encontros são para serem vividos, né? E, assim, e super agradecer por você ter aceitado o convite, ter feito a sua estreia em lives. Aproveita que, né, esse perfil pode crescer mais, que tenha mais seguidores e que você possa fazer lives aí com esse bando de gente maravilhosa que apareceu aqui, de ilustradores, e trocar essa bola, conversar com o Bruno. Tá aí uma dica para você também divulgar o seu trabalho, conversar com o Humberto. Foi uma surpresa ótima encontrar tanta gente aqui, muito bom. Eu que agradeço, né, o convite aí, e foi muito legal bater esse papo, né, conversar. E sigam lá nas mídias sociais a Fábrica Faglia Nostra, né? Está aí. Isso mesmo, e a LV Comunicações também. Lembrando que essa live fica no nosso IGTV, vai para o nosso YouTube, e aí você pode contar para os amigos, trocar. O Bruno está dizendo que foi muito legal, né? Então, valeu, o pessoal Bruno. Valeu, hoje mesmo conversei com ele. Tamo junto, Bruno. Bruno, obrigada pela presença e todos mais que aqui estiveram. Ele adorou bastante o papo, né? E todos aqui que estiveram, que vão estar também, né? Porque a gente vai, né? A gente sabe que o mundo digital é essa confusão, assim, cada um vai na hora que quer, né? Marcelo, vamos fazer nós depois. Ó, o Bruno já está se oferecendo. Muito obrigada, assim, Bruno, é assim que o Marcelo vai estar lá e fazer as lives dele. E eu dou a maior força. Ele sabe que eu sou parceirona, né, nas coisas, a gente sempre torce um pelo outro. Então, assim, gente, é isso. Acessa nosso YouTube, vai assistir todas as outras lives que a gente fez. A gente está aqui nessa série dos 25 anos, são 26 lives, estamos na segunda temporada. E se bobear, a dona da fábrica aqui também começa outra temporada, porque adora bater papo. Tá bom, gente? Um super beijo para todos, uma ótima noite. E a gente já se vê na próxima sexta-feira. Eu converso com o Juca Garibaldi, que é o Juca da Nave do Juca. É um programa infantil que foi criado aqui no Instagram na época da pandemia. Então, vamos conhecer isso. A Mônica Moutinho está dizendo: foi muito bom, continua o trabalho e nos convida para ver o livro. Já falou que está seguindo. Mônica também... A Mônica também é parceirona da LV, a gente está num projeto juntas, a Mônica está aí na coordenação desse projeto. A gente já conta sobre a independência. Aguardem. Tá bom. Então, ó, obrigado, beijo, ótima noite para você. Obrigada a você. Tá, tchau, gente.
a coisa do celular aqui que eu Tá tudo ótimo. Você tá aprendendo, na próxima vai ficar melhor ainda. já compro o tripé, aqui. Ou apoia no copinho d'água. Beijo, querido. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tudo de bom. Obrigado, gente. Valeu a todo mundo.